temos o seguinte tema: o confronto científico e religioso quanto à vida, à morte e o espírito humano. A vida, a organização do genoma humano foi criado por cientistas internacionais com uma verba de 3,5 bilhões de dólares, com a finalidade de mapear os 100 milhões de genes do corpo humano, com a finalidade de localizar a posição deles e sequenciar os 95 a 98 do nosso material genético. Então, qual era a perspectiva dessa pesquisa? Segundo George Cairo, então vice-presidente do Instituto Médico Howard Hopkins, disse em 1986, vai nos revelar tudo: evolução, doença, tudo baseará no que estiver nessa estupenda fita chamada DNA. Não resta dúvida, então, de que a biologia e os geneticistas não acreditam na imortalidade da alma, isto estarem pesquisando para perpetuar a vida. A questão crucial que surgiu aí, então, foi a seguinte, para o geneticista: e por que as extremidades dos cromossomos, chamadas telômeros, se encurtam? E ao perder 20% do seu comprimento, a célula perde a capacidade de se reproduzir e morre. E por conseguinte, biologicamente, é por isso que nós morremos. Ainda diz e a enzima telomerase deveria se reproduzir e perpetuar as células, não envelhecer, não adoecer, não morrer. Na década de 80, Serum Corporation New noticiou que os pesquisadores, fazendo experiência em laboratório com telomerase, demonstraram que células humanas normais podem ser lateradas de modo a ter capacidade de reprodução infinita. Então a pergunta é: por que não acontece isso? As células não se reproduzem e mantêm a vida continuamente? Essa é a busca da eternidade, que há milênios o homem corre atrás. Não é claro que a ciência não tem base para mostrar que há uma imortalidade da alma, que a pessoa tem que morrer para perpetuar a vida em outro mundo. Então, o que é o espírito humano? Já observamos aqui, nessas figuras, que o espírito humano é formado de 4 energias básicas. Aquela que corre de norte a sul do corpo, de sul a norte, que é chamada energia eletromagnética polarizante. Ela não circula, ela faz esse movimento de polaridade. E depois, já a energia que corre pelos pontos dos chakras, energia espiralante, porque ela se movimenta em círculo ali, emitindo e captando energias, mantendo assim o equilíbrio da vida. E temos também a energia eletromagnética cardíaca e eletromagnética encefálica. Mas essas duas são tão intrinsecamente ligadas, tem uma conexão tão firme, que se torna uma. Portanto, o espírito humano, podemos dizer que ele é formado de energia polarizante, eletromagnética polarizante, energia eletromagnética espiralante e energia eletromagnética cardíaca, formando uma só aí. Essas, portanto, 3 energias formam o espírito humano. E por ter
princípio de eletromagnética é que explica a frequência de receber e transmitir, a percepção de pressentimento, fenômenos psíquicos e seu poder de coração. Isso então nos leva a outra lei de parafísica e de Bíblia de Gênesis, a conversão energética, já explicada anteriormente. Falando em sentido de frequência, seria assim. Vejamos. Gama ao cubo, ou gama ao cubo, ou paragama, que é a energia e tem origem no mundo parafísico, no universo parafísico. HY pela velocidade da luz. É dividida pela velocidade da luz, que é igual a HY, que é igual a V. Aí entramos na fórmula de Maxwell. Aqui, YF de 3,00.10 metros por segundo. Então se dá a conversão da energia para gama para a energia física, conforme a fórmula de Maxwell, o físico. Aqui concluímos disso então, que existe uma conexão, uma conversão de energia do mundo onde pertencem os seres parafísicos para o mundo físico. E o fato de sermos um oceano eletromagnético, que permite assim as transmissões televisionadas, transmissões por meio de rádios, telefones, junto com a nossa formação de eletromagnético, da base para nós nos comunicarmos com o mundo parafísico e até o mundo subparafísico, que é aquele mundo formado por seres que abandonaram o mundo parafísico e estão na extremidade da Terra, que religiosamente chama-se espírito. Então a pergunta é: há realmente seres parafísicos? Aí temos que entrar então no tema o espírito e a morte, o subtópico. Segundo a mitologia grega, há mudança de matéria, mostrando que há o mundo parafísico, o mundo dos espíritos. O Alcorão, a Bhagavad Gita, o livro sagrado dos hindus, e a Bíblia também esclarece sobre um mundo parafísico, um universo paralelo, onde existem criaturas espirituais, parafísicas. Segundo a Bíblia, em Judas 14, ele fala de pessoas espirituais, bem como Apocalipse 5:11 também confirma isso. Então existe realmente o mundo de pessoas espirituais. E eles se comunicam e viajam através da luz, ou basicamente da luz parafísica, que é convertida em luz física. E aí explica então o desequilíbrio parafísico e a morte. Segundo Gênesis 6:2, lá fala em outras palavras que os filhos de Deus observaram as filhas dos homens na terra, acharam parecido e se interessaram por ela. E realmente eles desceram para a terra e casaram com a filha dos homens. Tiveram que fazer um processo de conversão. O seu corpo espiritual teria que ser materializado para se tornarem homens e poder então se relacionar com as filhas dos homens, com o ser humano. Outro texto de Gênesis, o livro da Bíblia, 3:1-4, mostra, inclusive, como se deu desequilíbrio parafísico a partir do mundo parafísico para o mundo físico. E chegamos lá no tempo de Adão e Eva, quando
ali em Gênesis 3, 1 a 4, mostra que esses seres parafísicos, eles usaram uma serpente como médio espírita. Ali se deu a primeira ascensão espírita na Terra. Isso resultou em rebelião, em desequilíbrio da vida. Lá mesmo surgiu a ideia de que quando Deus falou para Eva que ela não deveria comer, que senão morreria, aí essa criatura espiritual falou: certamente não morrerás. Pronto, ali entrou a ideia da imortalidade da alma, naquela sessão espírita. De maneiras que o segredo da vida está onde? No Gênesis? Ou no espírito humano? Podemos afirmar: no projeto Genoma não encontrará o segredo da vida. Estudando os genes, a genética, o fator da eternidade, está onde está? No espírito humano. Então, o que é o ser humano quando nasce? Segundo ideias religiosas, quando a pessoa nasce, ali penetra um espírito que vai ser o responsável pela vida dela. Mas segundo a ciência, como se forma o espírito humano? É uma herança genética dos pais. E ele herda toda a formação que os seus pais transmitem para ele mediante os genes. Então, o ser humano, quando nasce, ele é independente de uma energia estranha, de uma força espiritual, que chamam de alma. Tem a sua própria vida, a sua própria personalidade, a sua herança de personalidade. De modo que o DNA, na verdade, é o quê? É a materialização do DNA parafísico. Uma energia no mundo espiritual. Foi materializada e convertida em DNA. Então, a origem da vida parte do DNA e ali está todo o código da personalidade humana. Portanto, podemos falar com convicção. O confronto entre ideias religiosas e a ciência é mais exata. E as ideias religiosas não comprovam nada de que existe uma imortalidade da alma. E, portanto, a busca da imortalidade está nessas três energias que formam o espírito humano, na herança genética. E, portanto, o ser humano é um ser singular. Nunca existiu antes. E quando morre, devido ao desequilíbrio dessas energias, resume em nada. Essa é a explicação científica e aqui está a explicação religiosa que entra em confronto. Obrigado. Não tinha pagado.